Nós queremos dar as boas-vindas a todos em nome de Jesus. Que esse culto seja um culto do nosso coração para o Deus único e verdadeiro. E a razão pela qual nós nos reunimos aqui, porque nós queremos dar glória a esse Deus que nos salvou e nos redimiu. Você que está aqui presencialmente, nós estamos aqui glorificando a Deus. Você que está em casa também, certamente está glorificando a Deus. E nós queremos exaltar o nome desse Deus. E que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis a Deus, ao Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos informar os irmãos que nós estamos reunidos em assembleia da igreja desde amanhã. Então, se você não votou, você ainda tem tempo para votar, porque no final do culto, no meado do culto, nós já vamos parar para contagem e no final faremos a leitura da ata e declararemos aqui então o resultado, tá? Então nós queremos lembrar os irmãos que nós estamos em assembleia. Eu gostaria de convidar o nosso irmão presbítero José Nilvan para nos conduzir a Deus na leitura da palavra e na oração. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra no Salmo de número 113. Nós faremos a leitura de todo o Salmo. Salmo 113, a partir do verso 1. Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Vamos fechar os olhos, abaixar as cabeças e orar. Senhor, nós estamos aqui para bendizer o Teu nome, ó Pai. Bendizer o Teu nome, porque a Tua salvação nos alcançou. Em Cristo, ó Pai, nós fomos perdoados, os nossos pecados foram perdoados, ó Pai. Em Cristo, o Senhor tem transformado a nossa mente para podermos ser um povo santo diante do Senhor. Obrigado por todas as benesses do Senhor em nossas vidas, por nos transformar, por nos sustentar, por nos acalentar, por nos dar direção, continuar pastoreando os nossos corações, ainda nos dias de hoje, ó Pai. Por isso nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar, ó Pai, e para entregar ao Senhor o nosso louvor. Convido a igreja a ficar de pé e a louvar ao Senhor conosco. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração ó Senhor, essa rocha redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre
Aleluia, Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, ó Senhor. És minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Se sentar, por gentileza. Alguns avisos para o bom andamento das nossas atividades e para os irmãos estarem antenados acerca da agenda da igreja. Nós, nessa semana, excepcionalmente, não teremos reunião dos adolescentes e nem na escola dominical, porque eles terão uma programação nesse final de semana, mas a programação dos pré-adolescentes e dos jovens, ela deve continuar normalmente. Os jovens estão voltando de um acampamento que eles tiveram essa semana. Nós temos 2 acampamentos marcados aí adiante, que é o acampamento de mulheres, no dia 1 a 3 de outubro, as inscrições estão abertas, e acampamento de crianças, do dia 9 a 12 de outubro. Nós também queremos falar um pouquinho de um programa do nosso Ministério de Casais da Igreja. Então vem cá, por favor, Patrícia, para falar. Enquanto a Patrícia vem aqui à frente, nós queremos informar também que estamos fazendo a campanha do nosso carpete. Alguns irmãos têm falado, pastor, o nosso carpete está muito ruim, e nós sabemos que está ruim. É que a troca do carpete é alguma coisa bem pesada para o orçamento da igreja. Então nós estamos desafiando os irmãos para a gente poder, juntos, trocar esse carpete. Nós temos um alvo para alcançar de R$40 mil. O custo total será de 80 mil, e a igreja vai entrar com esses 40 mil que ela tem em caixa, e nós então vamos trocar o carpete com a graça de Deus. Mas nós precisamos de que você participe. Até hoje cedo, eu não vi como é que foi o relatório de manhã, mas nós estávamos apenas com 8 mil e poucos reais em caixa destinados a essa troca. Então nós queremos encorajar você a dar uma oferta específica para isso. No seu Pix você coloca lá carpete, que a gente vai saber e destina diretamente esse dinheiro para lá, tá bom? Deus abençoe. Vem cá. Boa noite, irmãos, tudo bem? Eu sou a Patrícia, o Gustavo. Nós estamos fazendo parte do Ministério de Casais, para quem não nos conhece ainda. E agora, dia 11 de setembro, nós teremos uma programação. Quem não está sabendo dessa programação, por favor, dia 11 de setembro, primeiro pedal de casais. Nossa, a gente fala pedal, né? Mas quem quiser ir de carro, muita gente fala assim, eu não sei andar de bicicleta, eu não tenho bicicleta, eu tenho medo, como eu. Eu mesmo não vou de bicicleta, eu vou de carro. Quem quiser ir, nós iremos nos encontrar no SESI da Jaiara, às 8h30 da manhã. Irei passar tudo direitinho para vocês, por uma lista de transmissão, para quem já fez a inscrição, para quem eu já tenho o contato. Nós iremos sair 8h30 da manhã, são 18 quilômetros, Anápolis, Campo Limpo. Será um dia gostoso, agradável. A gente vai sair logo cedo de pedal, ou quem quiser ir andando, ou quem quiser ir de moto, quem quiser ir de carro. E terá um almoço, terá uma palavra, terá louvor. Vai ser muito gostoso e eu conto com a presença de vocês, tá bom? Aqui na entradinha aqui da igreja tem um cartaz, lá está o número do meu Pix. Então, quem quiser ir, é R$50 o casal, tá? Com direito a almoço, palavra, louvor, conversa boa, comunhão. Eu aguardo todos vocês.
e ainda faltam algumas vagas. Eu espero vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Ok, está aí o recado. Quem não for vai perder e ainda vai deixar de ganhar, né? Então nós queremos... Desculpa aí. Uma outra coisa, fui alertado aqui, na verdade, nós não teremos programação dos pré-adolescentes aqui na igreja, porque nesse final de semana nós estamos em acampamento dos pré-adolescentes. Eu tinha me esquecido disso. Então, os pré-adolescentes estarão em acampamento. Portanto, não teremos a programação também na sexta-feira, nem dos pré-adolescentes, nem dos adolescentes e nem a escola dominical no domingo que vem, tá? Então, feita essa correção. Duas resoluções do Conselho que eu queria chamar a atenção para os irmãos nesse momento. O Conselho da Igreja tem andado muito preocupado com a questão da musicalidade da igreja, formação musical. E nós estamos querendo investir pesado o ano que vem, já contratamos o Felipe Fortes para ser o nosso ministro de música, né? E essa função nós estávamos procurando alguém, e Deus está nos trazendo o Felipe, nós estamos muito felizes com a vinda dele, e ele deve chegar em janeiro do ano que vem. E nesse ínterim, uma oportunidade muito boa apareceu para nós, porque uma pessoa muito querida nossa está se transferindo porque foi qualificada para ser ministro, para ser professor de crianças de música no Couto, a partir agora de setembro. E nós então resolvemos convidá-lo, a igreja vai assumir um prolabore com ele, e ele vai ser o coordenador dessa questão de treinamento de músicas com crianças, jovens, adolescentes. Obviamente ele vai ajudar em todas as áreas da igreja, mas nós queremos então dizer que ele está chegando agora a partir de setembro, para estar conosco, já pensando programações de Natal, durante esse tempo aí, que ainda não temos o Felipe, mas queríamos então dizer isso aos irmãos, porque é uma notícia muito boa, né? Sem dúvida nenhuma. Ele vai trabalhar essa questão de formação musical com crianças, com bandas, com treinamento e assim por diante, com pré-adolescentes, essa geração mais jovem. Uma outra coisa importante é o seguinte: algumas pessoas têm nos perguntado sobre a questão de vacinação. Pastor, tem algum protocolo? Vai ter passaporte de vacina para as pessoas virem à igreja? A resposta é não. A posição oficial do Conselho da Igreja é não. Nós não vamos exigir nenhum atestado de vacina para nenhuma programação da igreja, seja para pequeno grupo, seja para acampamento. Isso não é uma exigência da igreja, não é a preocupação nossa, tá? Embora a gente recomende que as pessoas vacinem, e nós recomendamos veementemente que isso aconteça, nós entendemos que algumas pessoas, por questão de consciência, por posições pessoais, elas não querem vacinar. Isso para nós é absolutamente compreensível, e ninguém está obrigado a vacinar se não se sente livre para poder fazer isso, tá? Então essa é a posição oficial do Conselho da Igreja, e isso deve nortear toda a nossa orientação na igreja. Quando nós falamos, quando algum assunto desse vier, não, o Conselho da Igreja, a liderança da igreja já tem uma posição sobre esse é o nosso parecer, tá bom? Para que não fique dúvidas em relação a qualquer declaração ou qualquer coisa que possa estar acontecendo nesse momento, tá bom? Eu creio que assim a igreja pode caminhar na paz, e a gente caminha na direção daquilo que Deus deseja para nós. Nós vamos nesse momento também trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor como ato de culto. Fazemos isso regularmente. Temos recomendado aos irmãos que se possível, façam a transferência via Pix, né? Existem as contas bancárias aqui, você pode transferir também no banco que você preferir, mas nós temos tido algumas dificuldades de logística para poder organizar isso de banco em banco. Então, por essa razão, nós estamos tentando concentrar o máximo no Pix. Se você ainda não sabe como fazer, o seu neto pode te ajudar aí, é sempre assim. Aí uma coisa nova, a gente tem que se adaptar a ela, né? Mas se você, contudo, ainda não consegue fazer a transferência, não sabe como fazer ou não pode fazer, as contas estão abertas, você pode depositar direto. Você que está em casa também pode fazer, e você pode, se você está em casa, é só chegar aí no QR Code e já colocar, que você já vai ter o nome da conta no seu celular, tá bom? Vamos contribuir, vamos participar e vamos adorar a Deus com os nossos bens. Esse é uma exigência do nosso Deus nos cultos do Antigo e do Novo Testamento, e nós queremos obedecer ao Senhor nessa área.
Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro dele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Oh, 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 Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação a todos traz. Por Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Oh, 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 corpo inerte ali ficou, luz grande as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Oremos. Pai, obrigado pela tua presença nesse lugar, Pai. Nós te louvamos e te adoramos, ó Pai, aqui, porque só faz sentido, ó Deus, o que a gente está fazendo nesse lugar, se sua presença, ó Deus, for real aqui no nosso meio. Nós te louvamos e te adoramos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E nesse momento queremos agradecer, ó Pai, pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, que a tua igreja, ó Pai, devolve ao Senhor para que seja usado na tua obra. Que a tua igreja seja fiel, ó Pai, na administração desse recurso. Nós te louvamos e te adoramos por tudo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.
Vem traz a paz para o meu caos e faz um órfão, um filho seu. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Ele é o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, amém. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. No início,
de novo. Cobre-me, amém, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor. Minha alma está segura em Ti. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo vive está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Ler a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 a 12. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança e povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás
até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? Essa é a palavra de Deus. Queridos, uma das coisas que mais me fascina na caminhada de fé, na espiritualidade cristã, é essa coisa da surpreendente graça de Deus e da forma enigmática como Deus nos chama para perto dele, como Deus nos chama para uma caminhada com ele. E esse texto aqui de Samuel é um texto muito interessante para a gente poder considerar algumas coisas que acontecem nessa questão enigmática da caminhada de um homem com Deus, da espiritualidade cristã. Veja só, a Bíblia vai relatar aqui o encontro de Saul, que tornar-se-ia o primeiro rei em Israel. Saul era uma espécie de jogador de basquetebol. A Bíblia diz que ele era mais alto do que todas as pessoas que estavam próximas dele. Devia ter aí os seus 2 metros de altura fácil, né? Então era um rapaz elegante, charmoso, trabalhava com pecuária, o pai dele era pecuarista, e um dia, acidentalmente, se extraviam jumentas do rebanho do pai, e o pai diz: vá procurá-las, meu filho. E eles vão pelo meio do deserto, muito sem destino e tal, e eles vão bater lá onde estava Samuel, o profeta, que por 40 anos estava liderando o povo de Deus antes da monarquia. E quando eles chegam ali, Deus tinha dito a Samuel o seguinte: amanhã vai aparecer um pessoal lá de Benjamim, e quando chegar, você unge um deles aí para rei sobre Israel. E lá está Saul sem saber absolutamente de nada, com a cabeça dele voltada para os seus business, e de repente, qual é a surpresa dele quando ele se encontra com Samuel, e Samuel, o profeta respeitadíssimo em Israel, o líder máximo de Israel, olha para ele e diz: eu preciso ter uma conversa particular contigo, tete a tete, fica aqui, porque eu preciso conversar contigo. Então, meus queridos, me fascina o fato de que, de repente, Deus faz aquilo que Brennan Manning chama do enigmático amor de Deus, o que na teologia clássica a gente chama da irresistível graça de Deus. E essa graça de Deus alcança o coração de Saul, que não está nem pensando nessas coisas aparentemente. Nós não sabemos da vida, do coração de Saul, mas ele é surpreendido. A Bíblia diz que ele fica profundamente surpreendido, e ele começa a fazer algumas perguntas no capítulo 9, falando assim: quem sou eu? Eu sou o menor da tribo da casa de meu pai, e a minha tribo, a tribo de Benjamim, é a menor em Israel. É bom lembrar que há um incidente aqui, meus queridos irmãos, que eu não tenho muito tempo para poder colocá-lo para vocês, mas vocês poderão ler na Bíblia. É que a tribo de Benjamim se rebelou contra o povo de Israel. Uma das tribos ficou em pé de guerra, e a coisa foi violentíssima, por causa de uma chacina que aconteceu numa pequena vila. E aí aconteceu, o povo disse: olha, me entregue esses vândalos que estão aí. E eles disseram: não vamos entregar ninguém aqui de Benjamim. E aí a guerra começou, uma guerra terrível. Só sobraram 400 homens de Benjamim. Muito provavelmente Quis, que é o pai de Saul, foi um dos sobreviventes dessa guerra. A coisa foi tão dramática porque ninguém queria dar filhas para se casar com os benjamitas. Era uma tribo odiada, e a menor, porque ela ficou pequenininha, né? Mas a palavra de Deus nos diz que Deus agora chama, surpreendentemente, Saul, e ele está surpreso. Ele fala: como assim? Eu sou o menor da casa de meu pai, e a minha tribo é menor em Israel, como é que Deus faz uma coisa dessa comigo? Deixa eu dizer umas coisas para você, do meu coração aqui. Eu tenho visto como o Espírito Santo trabalha em nós. A Bíblia diz, e Jesus foi muito claro nisso em João 3, ele diz assim: o Espírito se move
como quer. Você ouve a sua voz, você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito Santo. Esse movimento que nós não podemos controlar, é assim que se dá conosco. É assim que eu vejo pessoas que de repente vivem despreocupadamente longe de Deus, mas por alguma razão as coisas vão se coordenando e dirigindo, como aconteceu na vida de Saul, para um encontro com Deus. E é isso que nós vemos. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você olha para a sua vida e algumas coisas da palavra de Deus, algumas verdades espirituais começam a fazer sentido no seu coração. Você começa a dizer a você mesmo: como é que eu nunca percebi isso? E essas coisas começam a aquecer do seu coração, fazer sentido para a sua alma. E é assim que esse enigmático mover de Deus, essa irresistível graça nos alcança de uma forma espontânea, maravilhosa, surpreendente. E a primeira coisa que eu percebo aqui, exatamente acontecendo com Saul. Saul é surpreendido pela graça de Deus. Ele é cativado pelo amor de Deus. Ele é atraído a Deus. Deus o puxa para perto dele. É assim que acontece também quando você começa a conhecer o Salvador Jesus Cristo. Eu tenho acompanhado tantas pessoas que têm passado por experiências assim no meu ministério. Pessoas que estão assim desligadas, desleixadas, ou nunca ouviram falar do amor de Jesus, e aí de repente esse negócio faz todo sentido. E é a primeira coisa que eu percebo aqui na vida de Saul. A segunda coisa que eu acho maravilhosa aqui nessa caminhada enigmática, surpreendente com Deus, está no capítulo 10, versículo 1. Porque depois de dizer a Saul o que ele vai fazer, Samuel chama-o à parte e diz assim: olha, peça ao rapaz que está com você, que era o rapaz que era funcionário da fazenda, você peça ele para ir embora, que eu preciso ter uma conversa contigo, sozinho. E a Bíblia diz que ali, sozinho, no capítulo 10, versículo 1, Samuel toma um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça, dá um beijo nele, né? Era forma de cumprimento judaico, e disse: não tingiu porventura o Senhor príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Essa é uma coisa fantástica também da graça de Deus. A gente chama isso de unção secreta. É essa coisa que acontece com você, na sua individualidade, acontece de madrugada, acontece num culto, acontece na leitura da Bíblia, acontece num testemunho que você ouve, acontece numa música que você ouve, mas isso acontece. É você e Deus. Não tem mais ninguém para partilhar disso aqui. É aquela experiência que você vai ter, aquilo que Jesus fala: tu quando orares, entrarás no teu quarto e orarás em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Essa experiência lá da individualidade. Ninguém participa dela com a sua intensidade. Você pode testemunhar dela, mas ela é sua. E às vezes ela surpreende as pessoas que estão ao lado, porque as pessoas começam a dizer: mas você nunca foi disso? Pois é. Mas isso faz todo sentido, porque essa experiência é uma experiência sua e com Deus. É o Espírito Santo soprando e nos trazendo aquilo que a gente chama em teologia de regeneração, o novo nascimento. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, a fé cristã não é adesismo, não é você aderir a uma igreja, a uma comunidade, a um grupo de irmãos, nem se tornar membro de uma igreja. É muito mais profunda do que isso. Essas coisas são meramente acidentais da nossa história, mas é esse encontro seu com Deus, secreto, é você e Deus, né? Alguns anos atrás, um grande avivalista da nossa igreja, chamado reverendo Antônio Elias, lá de Niterói, da igreja de Betânia, ele era muito engraçado na forma de dizer as coisas, e uma pessoa perguntou para ele: pastor, o que é unção? E ele pensou um pouquinho e disse assim: uns são, outros não são. Isso é unção. É você e Deus. E quem é que sabe disso? Quem é que sabe da sua experiência pessoal? Você sabe.
De alguma forma indelével, profunda, enigmática e surpreendente, essa graça nos alcança. Mas vamos um pouquinho mais. Vamos ver o que acontece quando esse encontro de Deus se dá com a nossa vida. Logo em seguida, Samuel diz para ele o que iria acontecer com ele. E aconteceu exatamente isso. Eu queria lá no capítulo 10, versículo 9, que diz: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. O que aconteceu aqui, meus queridos? Deus mudou o coração de Saul. Isso é muito importante. Isso é novo nascimento. Na verdade, a palavra regeneração, ela tem no núcleo dela, ela tem gene, um gene. É um DNA divino. E curiosamente, em grego também, a mesma palavra, essa palavra regeneração, ela tem o gene ali no centro dessa palavra grega na qual Jesus se expressou. Ou seja, Deus muda a genética espiritual da gente, muda o coração. Essa promessa é uma promessa tão clara na Bíblia. É por isso que a Bíblia, Deus está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero o teu coração. A matéria-prima com a qual Deus quer trabalhar é o seu coração. E se Deus não mudar o seu coração, não fizer um transplante cardíaco em você, não há novo nascimento. Por isso que Deus tem que arrancar o coração de pedra, como disse Ezequiel 36, e colocar nesse lugar um coração de carne, colocar tendões, colocar outro tipo de percepções. E essa é uma obra tão maravilhosa que só Deus pode fazer. Essas coisas não se articulam humanamente. Não é um homem que faz, não é um pregador que faz, ninguém é capaz de fazer isso, senão o Espírito Santo. Portanto, quando você experimenta essa transformação, meu querido irmão, da mudança do seu coração, isso é uma coisa sobrenatural, é maravilhosa e é linda, porque é Deus que está fazendo em nós, é Deus que muda a nossa compreensão, é Deus que muda a nossa forma de ver as coisas. Deus muda o nosso coração, mas não para nisso. Olha no capítulo 10, versículo 6, né? Samuel diz a Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e serás mudado em outro homem. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, Saul mudou completamente a agenda dele. Qual era a agenda de Saul até então? A agenda dele era cuidar dos negócios do pai. Ele era um homem trabalhador, ele está envolvido na dinâmica familiar, tem o negócio da família, tem o emprego dele. Mas o que é interessante aqui agora é que nesse exato momento a agenda dele, a disponibilidade dele começa a ser outra, porque a agenda dele agora se torna uma agenda voltada para o reino de Deus. E é isso que acontece, meus queridos irmãos, quando nós vemos a obra de Deus no coração de alguém. Essa pessoa continuará com as mesmas funções, com o mesmo trabalho, mas na agenda que ela tem um outro desejo, uma outra aspiração, a glória de Deus. Porque na agenda dela agora, nas prioridades dela agora, o reino de Deus estará presente. Não é só uma questão de ganhar dinheiro, mas é uma questão de glorificar a Deus. Não é questão só de ser bem-sucedido no negócio, de ter lucros na sua empresa ou no seu trabalho, de ter um melhor emprego, de ter uma melhor profissão. Não, é muito mais do que isso. Tudo que é visto agora é na perspectiva do reino de Deus. E é essa coisa maravilhosa que nos surpreende quando a gente pensa nesse enigmático mover de Deus na história, mover de Deus na nossa vida, porque Deus vai dando compreensões nossas, e isso se chama em sociologia de cosmovisão. Aliás, uma das coisas que mais nós precisamos ter hoje é uma cosmovisão cristã, e Deus está fazendo isso em nós. Deus está começando a pegar homens de negócios, mulheres de negócios, gente bem-sucedida, e dando para essas pessoas uma compreensão de que elas são agentes de Deus na história, porque a agenda deles não é só uma agenda de popularidade e sucesso, mas é uma agenda da glória de Deus na vida deles. Deus precisa ser glorificado no meu negócio. Como é que eu posso colocar a minha inteligência, a minha capacidade para a glória de Deus?
Muitas pessoas me perguntam: pastor, quais são os sinais? Aquele sinal da besta que vai colocar na testa, que vai colocar na mão, que está lá escrito em Apocalipse. E eu falo: olha, vocês precisam ler meu livro. Falo brincando, né? Porque na verdade eu sigo uma linha do pensamento do Jack Ellul, que ele fala o seguinte: que a gente fica muito preocupado com o chipzinho que vai ser colocado e que vai estar entre a pele, e aí você vai ser do diabo, porque o chip vai estar aqui, vão colocar aí o negócio que você vai passar no supermercado e vão ler você, é o chip da besta, né? Meus queridos irmãos, Jack Ellul ele diz o seguinte: o que é a fronte? O que é a cabeça da gente? Ele diz: o problema nosso é quando a nossa mente, quando o nosso pensamento ele não está a serviço do reino. Não é um chip que vai fazer com que você seja do diabo, não, meu querido. É a mente sua, a cosmovisão sua, a forma como você pensa as coisas, a forma como você age, a forma como você usa os seus recursos, a forma como você usa a sua inteligência, o seu aprendizado, o seu currículo. Coloque a sua mente a serviço do reino de Deus. E a mão, como é que vai ser? A mesma coisa. Coloque os seus braços, as suas mãos, para servir a Deus. O que você fizer, faça para a glória de Deus. E é isso, meus queridos, que a gente percebe aqui que acontece em Saul. Mudam as prioridades de Saul. Saul estava preocupado com o business dele, e de repente tem algo maior, ele compreende isso. Será que nós estamos entendendo isso na nossa história? Filhos amados de Deus, regenerados pela graça, atraídos com essa irresistível graça de Deus a Jesus, estamos colocando nossa mente para funcionar para o reino de Deus? Colocamos a nossa mão, nosso braço para funcionar a serviço do reino de Deus? É isso que nós precisamos fazer. Mas deixa eu ir um pouquinho mais, meu querido irmão. A Bíblia diz que logo que Saul sai da presença de Samuel, todos os sinais aconteceram naquele dia. Ele se encontra então com um grupo de profetas. Existiu naquela época uma coisa que é muito parecida com os nossos seminários. Pessoas se dedicavam e iam para morar, e muitas vezes em condições de muita pobreza e simplicidade. Era como se fosse um mosteiro, né? Lá no deserto. Lembra que Eliseu tinha isso, Elias tinha os seus seguidores, os seus discípulos? Pois bem, um grupo de profetas está vindo, esses homens que louvam a Deus, estão ali numa vida de oração, e eles estão na presença de Deus, e alguma coisa muito bonita está acontecendo ali. A Bíblia diz que eles vêm tocando instrumentos, eles estão cantando, eles estão louvando a Deus, e de repente Saul está ali no meio da estrada. E aquele negócio, aquele vento do Espírito, pega Saul assim no meio, assim, e de repente Saul começa a profetizar no meio dos homens. Saul também é tomado por uma experiência sobrenatural, carismática, e ele começa então a glorificar a Deus de uma forma, e todo mundo que conhecia Saul, aquele grandalhão, aquele rapaz que até então a cabeça dele estava no mundo dos negócios, agora eles olham para ele e falam: também Saul entre os profetas? Gente, a coisa foi tão lacônica ou patética que se tornou um ditado em Israel. Todas as vezes que alguma coisa acontecia assim que era estranha, eles viravam e falavam assim: também Saul está entre os profetas? É como se dissesse: esse negócio aqui não faz sentido. Não faz sentido. Mas me chama a atenção, meus queridos irmãos, e eu queria colocar isso aqui também, pelo seguinte: porque uma das coisas que acontece quando essa graça de Deus, esse chamado de Deus, a bênção de Deus vem para a nossa vida, uma das coisas bonitas que acontece é que a gente começa a ter algumas percepções, alguns sussurros, algumas compreensões que vão além do ordinário, vão além das experiências comuns. É muitas vezes uma experiência de oração que a gente tem, é muitas vezes uma resposta a um anseio da gente que a gente vê, é muitas vezes Deus mudando uma situação em que você fala: isso aqui é dedo de Deus. Essas coisas surpreendem a gente. É essa experiência que vai acompanhando a nossa história, de um Deus se movendo no nosso meio e fazendo com que coisas sobrenaturais aconteçam na nossa vivência. É um milagre dentro de casa,
é uma cura física, é uma porta que se abre inexplicavelmente. É a forma de Deus demonstrar o afeto dele, o amor dele por nós. E Saul agora, aquele rapaz grandalhão e divertido, engraçadão, meninão, até então, ele está agora no meio dos profetas, profetizando em nome do Senhor, em nome de Yahvé. Ele que não tinha nada a ver, aparentemente, com aquilo ali. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? Quando a graça de Deus nos atrai, quando o amor de Deus nos acolhe, quando o Espírito Santo nos envolve, meus queridos, coisas estranhas e diferentes começam a acontecer na nossa história. Eu tenho visto muita coisa acontecendo na minha vida. E já vi muita coisa bizarra acontecendo na minha história. Eu me lembro de tantas experiências com Deus. Deus me deu. Eu me lembro de um dia, eu era pastor no Rio de Janeiro, e uma das mulheres mais queridas e brilhantes que eu tinha na minha igreja era a doutora Ludovina Siqueira. Ela estava com seus 75 anos de idade, e ela tinha uma enfermidade congênita que a perseguia, era uma dor, ela sofria muita dor. E um dia ela chegou na porta da igreja, ela era uma médica, meio reflexiva, meio zen, né, nós diríamos, e ela chegou na porta da igreja e disse: pastor Samuel, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus pediu que eu conversasse com o senhor para o senhor orar pela minha enfermidade. O senhor ora por mim? O senhor ora por mim porque Deus vai me curar. Você acha que eu fiquei muito entusiasmado com esse negócio? Eu fiquei apavorado com esse negócio. Eu fiquei com medo daquilo. Aquela sensação de temor. Que é isso? Aí eu chamei a doutora Ludovina para ir para o meu escritório, que ficava ao lado assim da igreja, e eu falei: vamos orar lá no escritório. E fui. E no caminho eu estava dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Essa mulher crê e eu não creio. Ela está imbuída de uma compreensão que eu não tenho. E eu preciso disso, porque se isso vem do Senhor, alguma coisa maravilhosa vai acontecer aqui. E eu orei ali no escritório por aquela mulher. Ela tinha mais de 70 anos de idade. Eu orei por ela e disse: Deus, eu me lembro muito bem da minha oração, eu disse: Deus, o Senhor colocou no coração da tua serva fé. O Senhor colocou no coração dela uma compreensão de um milagre. E eu queria te pedir, ó Pai, que esse mesmo... Era como se eu dissesse: Deus, eu mesmo não estou sabendo muito bem o que o Senhor quer fazer nisso aqui, mas tem misericórdia de mim e até dessa mulher. E orei por ela. Nós oramos, ela enxugou as lágrimas dos olhos, me deu um abraço. Podia dar abraço, não tinha pandemia, né? Me deu um abraço e saiu. E eu fiquei ali, envergonhado com a minha descrença, tentando lidar com a minha descrença e a minha fé. E é horrível quando um homem de fé não está tendo fé, né? É negócio complicado. E ela foi embora. No domingo seguinte, na porta da igreja, ela esperou todo mundo terminar, e eu estou vendo a doutora Ludovina lá no cantinho. Ela chegou e o corpo dela costumava ficar muito marcado de manchas roxas, e ela tinha me mostrado isso. Ela puxou a blusa dela até em cima e disse: o senhor está vendo, pastor? O senhor está vendo aqui, pastor? E eu estava tentando, sabe aquele negócio, tentando decodificar o que está acontecendo aqui, né? E ela disse: Deus me curou, pastor. E Deus curou aquela mulher, meus queridos irmãos, naquele dia, de uma forma maravilhosa. E não a curou porque eu era um homem de grande fé. Deus a curou a despeito da minha pequena fé, porque Deus é Deus. E isso vai acontecer conosco em nossa história. História de milagres, de Deus se movendo no nosso meio,
de coisas lindas acontecendo conosco. Esse, para mim, meus queridos, é o enigmático amor de Deus por mim, esse obstinado amor de Deus, essa graça irresistível que se move no nosso meio de forma sensível, às vezes imperceptível, mas Deus está no nosso meio, e é assim que Ele quer se revelar a nós. Eu espero que Deus também se revele a você nesses dias. Talvez você esteja precisando de alguma coisa que Deus precisa fazer na sua história. Não abra mão disso, não. Creia em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Senhor, obrigado, Deus, porque a Tua graça se move entre nós, e Teu Espírito se move entre nós, e o Teu amor por nós é irresistível, é obstinado, muitas vezes enigmático, Pai, mas o Senhor está entre nós, o Senhor age no nosso meio. Louvado seja o Teu bendito nome pela Tua maravilhosa graça. Ó Deus querido, enche o nosso coração com a alegria do Espírito Santo, enche o nosso peito, ó Deus querido, com a graça dos céus. Dá-nos a alegria, renova a nossa fé, a nossa esperança. Ó Deus, se há alguém aqui hoje, Pai, cujo coração ainda está oscilando entre a fé e a descrença, que, ó Deus, o Teu Espírito possa fazer uma obra, a maior obra que pode acontecer em nós, que é a nossa conversão. Tem compaixão de nós e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos, nesse momento, meus queridos irmãos, nós estamos em Assembleia de Igreja. Esse é um momento muito bonito para a vida da igreja, porque Deus está despertando novos líderes no meio da nossa comunidade. Eu tenho andado com muitos colegas pastores que têm reclamado de que a geração nova não tem sido uma geração interessada em servir a Deus. E eu olho para a nossa comunidade e eu fico sempre absolutamente surpreso. O que nós não temos falta aqui na nossa igreja é de gente interessada em servir. Nós estamos com mais de 30 pessoas envolvidas no diaconato. E eles trabalham, gente. Esses meninos da nossa igreja trabalham muito no diaconato, né? Servem muito no cuidado com as pessoas carentes, na manutenção do culto, na ordem do culto, com zelo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus tem dado também uma geração muito nova, e é uma bênção poder trabalhar dessa forma. Deus tem dado à nossa igreja também uma liderança renovada. É curioso pensar que a nossa igreja tem 68 anos de idade, mas a nossa liderança, meus queridos irmãos, ela varia entre 35 a 50 anos de idade. A nossa liderança é uma liderança nova.